Boa tarde, caros amigos nacionalistas. Hoje, sexta-feira, 6 de maio de 2016. Quando se iniciou a Operação Lava Jato, ali pela República de Curitiba, né, como diz um ex-presidente aí do Brasil, essa operação partilhada entre o Ministério Público e a Polícia Federal começou a desmantelar, começou a destruir um castelo de cartas aonde se alojava a política brasileira. Esse castelo de cartas ele foi construído cuidadosamente nos últimos 100 anos, pelo menos, para que fosse destruído no momento oportuno e da maneira como está acontecendo. É muito simples analisar essa questão, essa situação toda que o Brasil hoje está sofrendo, porque desde quando eu era criança e meu pai me dizia que a política brasileira era composta apenas por vigaristas e pessoas da pior espécie, eu pude comprovar isso mais tarde em minha vida, quando descobri que eu não tenho portas abertas em nenhum partido político desse país. Não tenho, não fui convidado nunca a fazer parte da política nesse país, porque as pessoas competentes, as pessoas capazes, elas podem ser muito mais um problema do que uma solução dentro do sistema político brasileiro que aí está implantado. Quando eu digo que tudo isso foi montado, eu me refiro exatamente a isso. Apenas algumas pessoas aí, tidas como espertalhões, foram convidados, e uma grande maioria de imbecis também, porque esses imbecis eles servem para dar o voto e aprovar e também dar sua chancela para tudo aquilo que o sistema pretende e que até o presente momento foi sugar, roubar, mentir e enganar o povo brasileiro. Durante pelo menos 100 anos, porque eu ouço desde o meu avô relatos a respeito de políticos que são absolutamente vergonhosos. Absolutamente vergonhosos. E agora, com o passar do tempo, né, vamos dizer assim, o crescimento das economias, né, e a economia do Brasil também cresceu muito, isso tornou-se muito mais aparente, isso tornou-se muito mais evidente, e agora nós estamos aí assistindo à queda desse castelo de cartas. A Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público lá de Curitiba, eles são um ponto fora da curva, porque nem a Polícia Federal nem o Ministério Público agiram em outro momento da história desse país da maneira como eles estão agindo, ou seja, com retidão, buscando trabalhar, buscando trazer a verdade a público. Nunca foi assim, porque a partir de um determinado ponto passou a ser assim. A partir de um determinado momento passou a ser assim. Porque antes na história, com todas as unidades de Polícia Federal, Ministério Público que nós temos no Brasil, ninguém se movimentou contra esse estado de coisas que nós estamos vendo e que nós estamos constatando agora. Exatamente porque não havia o interesse do sistema em derrubar esse castelo de cartas. Porque o castelo de cartas foi montado pelo sistema. E esse sistema que aí está deu muito dinheiro a especuladores internacionais durante dezenas de anos. Portanto, vamos ficar atentos a essas questões, né? Porque são nesses pequenos detalhes, né, que exatamente mora o perigo. Nós tínhamos aí, até poucos dias atrás, né, algumas figuras intocáveis, como Lula, como Dilma, Eduardo Cunha,
Renan Calheiros, Jacques Wagner, Mercadante, Berzoini, todas essas pessoas eram intocáveis dentro da política. Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, o nome de toda essa gente, incluindo esquerda, direita, centro, sei lá o que, estão hoje dentro desta mesma barca. Todos estão comprometidos até o pescoço com desvios, com mentiras, com falsidades ideológicas e assim por diante. Muito bem. Aonde fica o desmantelamento e a queda do Castelo de Cartas? Eduardo Cunha era o último que estava resistindo aí, né? Ainda temos o Renan Calheiros, mas o Eduardo Cunha ele é emblemático porque agora vem o STF e simplesmente afasta um cidadão como esse do cargo. Sendo que no passado nós tivemos tantos bandidos quanto, e o STF sempre se calou. O STF nunca agiu. O STF nunca tomou posicionamento. Né? Então, com a queda de Eduardo Cunha, nós estamos começando a assistir agora a fragilidade da Constituição brasileira, a fragilidade das leis brasileiras, porque enquanto afastado, não se sabe o que fazer. Esse Valdir Maranhão, ele faz parte daqueles 90% que existem dentro da política, que são os idiotas, são os imbecis. Ele não tem a menor capacidade intelectual, não tem a menor capacidade em termos de conhecimento para conduzir, para ser presidente do Congresso Nacional. O problema é que ele tem direito de estar lá. E tudo isso vai simplesmente, cada dia que passa, nós estamos assistindo aí o aumento da judicialização da política e da politização do judiciário. Eu estou vendo, e eu acredito que todos vocês também estão percebendo, que o executivo e o legislativo já estão deixando de existir. Porque se nós formos depender, porque se a Lava Jato for levada realmente à frente, porque se a Lava Jato continuar a agir, continuar a cumprir o seu papel, que é magnífico até o presente momento, não sobrará nenhum desses espertalhões para conduzir a política. Isso é ótimo. Sobrarão apenas os idiotas. Talvez tenhamos aí o Tiririca como presidente do Congresso Nacional. Uma piada, assim como foi Severino Cavalcante, que nós tivemos aí como exemplo tempos atrás, e nunca foram vistas tantas asneiras, tantas batidas de cabeça conforme naquela época, dentro da política. E agora nós estamos caminhando para isso. Começamos ontem, com esse tal de Valdir Maranhão aí, iniciando uma sessão e encerrando 2 minutos depois, porque não tem condição, não tem capacidade de conduzir absolutamente nada. Esse é o grande problema, esses imbecis sendo comandados pelo sistema, o sistema coordenando o que esses idiotas irão fazer, porque isso já está traçado, não é? Vamos ter aqui um judiciário, é apenas o STF, apenas o judiciário vai sobrar em termos de instituição, e isso também é preocupante. Quando eu começo a ver Lewandowski, Zavascki, Weber, Fux e outros sobrenomes participando e estando aí dentro do STF, digo aos senhores, já está estabelecido que tipo de república nós teremos. Nós não temos nenhum Silva, nós não temos nenhum Moraes, nós não temos nenhum desses sobrenomes que são simples à nação brasileira. Nós temos apenas estrangeiros, não é? Sobrenomes estrangeiros, curiosamente, por que será? Então, quando eu me refiro ao sistema e que o castelo de cartas políticos ele foi feito para cair, está aí,
diante dos nossos olhos o que está acontecendo. Vamos acordar. Não existe comunismo, não existe capitalismo. Comunismo e capitalismo dentro do Brasil hoje são filhos do mesmo pai. E o pai é o sistema internacional que comanda esse país de fora desse país. Um sistema onde pessoas perderam muito dinheiro porque apostaram em investimentos furados, investimentos fajutos propostos por uma série de pessoas, pelo grupo dos 10% dos espertalhões, que simplesmente se locupetaram disso. Tanto é que essa semana saiu que o Brasil é o 5º país do mundo que tem o maior volume de dinheiro depositado em paraísos fiscais, como Bahamas, Ilhas Virgens, Panamá e vai por aí afora. São 81 bilhões de dólares de pessoas simplesmente altamente honestas que existem nesse país aqui, que sangraram a economia, que levaram a educação e a saúde ao caos, que faliram estados, e todo esse dinheiro está escondido lá fora, no exterior, está lá guardado. Pertence a quem? Pertence a quem? Pertence ao PT? Pertence ao PSDB? Pertence a algum partido? Pertence a pessoas? Pertence a quem? Pertence ao povo brasileiro esse dinheiro. Esse dinheiro todo é do povo brasileiro. E que está me parecendo, né, que nem Lula, nem Dilma, nem Eduardo Cunha, nenhuma dessas pessoas que roubaram esse país ou ajudaram a roubar muito, vão se beneficiar dele. Não irão se beneficiar. E mais, se existisse um exército de terroristas, se existisse um exército vermelho, ou sei lá o que, para defender todos esses comunistas, eles já teriam entrado em ação, já teriam tocado terror em tudo. Por que eles vão esperar? O que eles estão esperando? É uma mentira, não existe. O que nós temos na política brasileira é um bando de gente que foi controlada, um bando de gente que não passam de robôs, um bando de gente que não passam de marionetes, que foram controlados durante dezenas de anos por especuladores internacionais para que pudessem roubar o dinheiro da nossa nação. Simples assim, são marionetes. Como o Dr. Enéas se referia ao Lula, é um boneco. Lula é um boneco, ele não é líder comunista, coisa nenhuma. Não tem nada disso, não existe isso. Isso é invencionice da cabeça de algumas pessoas que também fazem parte do sistema e que querem fazer o brasileiro acreditar que o comunismo é que está sendo implantado. Não é verdade. Nós estamos caminhando sim para um anarcocapitalismo de extrema gravidade e de grandes proporções. Seremos obrigados a pagar o prejuízo que investidores internacionais tiveram aqui no Brasil devido a esses investimentos errados que foram induzidos a fazer. Então, minha gente, vamos nos preparar. Vamos nos preparar para estarmos, e já estamos, né, absolutamente órfãos, já faz um bom tempo, mas antes nós éramos roubados por esses idiotas que aí estão. Agora seremos cobrados por banqueiros, por especuladores, porque causaram grande prejuízo a eles e eles querem o dinheiro de volta. E nós teremos que trabalhar dobrado para devolver isso tudo. Gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito dessas invasões que estão acontecendo em escolas aqui no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Sou obrigado a dizer a vocês que essas invasões são justas. São justas, por incrível que pareça. Eu não sou uma pessoa de ficar a favor daquilo que é errado, mas é justo
O sistema educacional do Rio de Janeiro, assim como todo o Estado, está absolutamente falido. O sistema educacional está falido. Acabaram com tudo. Como é que vai ficar a situação? Aqui no estado de São Paulo, a invasão da Lesp, aqui em São Paulo, e a invasão de escolas, também, elas têm um significado muito importante, porque um grande esquema de corrupção, e eu não sou favorável à corrupção, um grande esquema de corrupção, comandado pelo presidente da Lesp, Fernando Capês, dentro aí de uma série de falcatruas que foi feita, essa história da COAF, são 30 municípios envolvidos no desvio de dinheiro da merenda escolar. Essas pessoas, esses jovens que lá estão, eles estão com toda a razão. É preciso abrir uma CPI, é preciso apurar, é preciso colocar para fora os responsáveis por isso, ou melhor, na cadeia. Eu acho que quem fala contra isso, elencando aí a questão de comunismo, está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Não é porque a UNE está lá dentro, ou sei lá quem está por trás. Ah, isso daí já não serve. Não, serve sim. Serve sim. Porque estão roubando o sistema educacional, estão roubando a merenda, estão roubando o Estado. E são essas pessoas aí, deputados estaduais. Então, eu não vou tirar a legitimidade deles não, sabe? Não vou tirar não. Se amanhã ou depois, como andei ouvindo aí que, né, as escolas municipais de São Paulo não foram invadidas, que talvez, né, as escolas municipais elas se refiram ao ensino básico, crianças até 9 anos, 10 anos de idade. E as pessoas que estão dentro da Lesp são adolescentes na faixa de 12, 13, 14, 15 até 18 anos. Então já é ensino médio. Foi exatamente onde aconteceu esse desvio de dinheiro da merenda escolar. No Rio de Janeiro a mesma coisa. No Rio de Janeiro a mesma coisa. Então vamos ficar atentos. Eu acho que está chegando no momento do Brasil não ser de comunistas e capitalistas. Está chegando o momento do Brasil ser do povo brasileiro. Do povo brasileiro. Uma coisa que eu sempre disse, inclusive, haverá um momento que esses próprios militantes de esquerda se voltarão contra a esquerda. E já está acontecendo. Já está acontecendo e esses militantes da esquerda vão se voltar contra a própria esquerda. Porque eles próprios vão saber que foram enganados, foram roubados e o futuro de que eles imaginavam que teriam foi por água abaixo. Agora é o momento de união do povo, é o momento de unir a nação, porque muito ainda há de vir, teremos que enfrentar muita coisa, até um judiciário que pretende se tornar a única instituição desse país. Vamos olhar com carinho, vamos olhar com cuidado os desdobramentos de tudo que acontece. Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e me leva a crer que seremos controlados integralmente pelo sistema internacional. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Até a volta.